Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 13 a 16. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Amados e amadas de Deus, temos aqui as pessoas que trazem as crianças para que Jesus as tocasse. Trazem as crianças para Jesus. Trazem as crianças para que Jesus as tocasse. Trazem as crianças para estarem com Jesus. E o que fazem os discípulos? Os discípulos as repreendiam, quer dizer, os discípulos afastavam as crianças de Jesus, os discípulos afastavam as crianças para que Jesus não as tocasse, impedindo que Jesus as tocasse, impedindo que Jesus estivesse próximo das crianças, que abençoasse as crianças, que impusesse as mãos nas crianças. E o que faz então Jesus? Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Amados e amadas de Deus, Jesus repreende aqui os discípulos e diz: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Jesus quer que as crianças se aproximem dele. Jesus quer que as crianças estejam próximas dele. Jesus diz que não se deve proibir que as crianças se aproximem dele. Amados e amadas de Deus, é o amor de Jesus para com as crianças, é o amor de Jesus para com os pequeninos. Jesus manifesta a proximidade de Deus para com os pequeninos, para com as crianças, para com aqueles e aquelas que a sociedade naquele tempo não tinha tanto amor, não tinha tanta consideração, ao contrário, às vezes até os via de forma depreciativa. Jesus não. Jesus quer a proximidade das crianças. E Jesus mostra que o reino de Deus é dos que são como elas. Se nós queremos entrar no reino de Deus, se nós queremos verdadeiramente entrar na dinâmica do reino, é preciso ser como as crianças, é preciso ter a simplicidade das crianças, é preciso, de certa forma, também ter a mentalidade despretensiosa como têm as crianças. É preciso viver da simplicidade, da liberdade das crianças. E continua Jesus: Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Amados e amadas de Deus, receber o reino de Deus como uma criança quer dizer receber o reino de Deus com simplicidade, receber o reino de Deus com abertura de coração, receber o reino de Deus desprovido de resistências. Por isso, acolher o reino de Deus com liberdade é o que fazem as crianças. As crianças manifestam uma profunda liberdade, as crianças manifestam uma profunda abertura de coração. As crianças não colocam resistência, as crianças são simples. Então, a necessidade de se ter a simplicidade das crianças, a abertura de coração das crianças, a necessidade de verdadeiramente se ter a liberdade das crianças, acolher o reino de Deus como uma criança. Quem não acolhe o reino de Deus como uma criança não entra nele.
E o evangelho se conclui dizendo: ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. A proximidade de Jesus para com as crianças, o amor de Jesus para com as crianças. Amados e amadas de Deus, exemplo para nós hoje. Exemplo para nós hoje, para as nossas comunidades. Nossas comunidades devem ser verdadeiramente esses locais de acolhida das crianças. Nossas comunidades devem ser locais onde as crianças verdadeiramente se sintam em casa. Nossas comunidades devem ser locais de proteção das crianças. Jesus amava as crianças, Jesus acolhia as crianças. Nossas comunidades como locais onde as crianças sejam amadas, sejam protegidas, sejam educadas no caminho da fé. Acolher o reino de Deus como uma criança. Que esse ensinamento de Jesus toque o mais profundo do nosso coração, que tenhamos o espírito das crianças, que tenhamos abertura de coração à liberdade das crianças e assim estarmos na dinâmica do reino de Deus. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.